dependem, né? Você escolher a genética certa, né? Para você chegar lá, você vai depender das outras 4 dicas. Tá ali, né? Gastando gasolina, é aquele lance, né, cara? É ficar usando gasolina a pódio no carro popular, né? Pra que gastar tanto se não vai ter todo esse desempenho, né? Nessa transferência de carboidrato para as flores, ou seja, tá engordando ali, assim como o cálcio, estrutura sólida, né, ali também, alongamento do caule ali, ou seja, você pode estar desestruturando um bud ali que seria mais denso, né, cara? Às vezes a galera tá virando a planta pra flora e tá lá, mano, minha planta não tá florindo, já faz um mês que eu virei pro 12-12. Ô, Vitão, esse é um erro muito clássico, né, principalmente de quem tá começando ali, essa VPD desregulado, temperaturas muito altas ou baixas, umidade variando muito de forma irregular, isso vai travar o crescimento da planta. Imagina quando ela tá produzindo, então, né, Tiagão? Vai ser um fator limitante. É a prioridade máxima para que você chegue no resultado desejado. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Vamos embora de aula. Hoje a gente separou o tema aqui, né, para dar as 5 dicas para você ter buds mais densos, mais resinados. É aquela história, né, Vitão? O que a gente mais ouve quero ter bud denso, quero ter bud gordo, cara, né? A gente sempre ouve isso e aí sempre tem também aquelas soluções mágicas. Coloca isso aqui que você vai ter um bud monstrão, vai fazer aquela granada, né, cara? E a gente vai ver que não tem mágica no cultivo, Vitão. Depende aí de uma série de fatores para você chegar naquela potencialidade que aquela planta pode chegar, né, cara? A sua planta é como nós, assim, acho que a média, o resultado vai ser igual à média do acerto dos cuidados que você deu durante todo o processo de cultivo, em todas as etapas, desde a germinação, vegetativo, flora, secagem, cura. Aí sim o seu resultado vai ser a média de todos esses processos, de todos os acertos e erros que você teve na sua planta, né? Não natural. Aí, né, Tiagão, acho que o que o Vitão traz é isso, não tem mágica, o que o Vitão tá falando é o processo, né? Então, a densidade da tua flor, a resina que ela vai produzir, ela vai ser justamente essa consequência, né, das escolhas, das etapas que você tá manejando. Então, a gente vai explicar nessa aula o porquê de cada passo, essa teoria que tem por trás e vamos dar alguns exemplos práticos para você aplicar já no seu próximo cultivo. Mas, Tiagão, acho que tem que guardar esses 6 fatores aqui, ó: genética, luz, nutrição, ambiente, técnica e cura. Como extra aí é um conjunto de coisas que vai densificar o teu bud, né? Exatamente. Eu acho que assim, ó, né, nesse ponto natural, o ponto-chave da questão é a genética. Porque tem genéticas já vou até passar. Você já deu a primeira dica, já vai daí. Porque a genética, ela tem a característica de ter uma inflorescência, né, robusta ou não tão robusta. Não adianta nada, aquela genética, né, com as flores já ali, que não são tão densas, né, é característica, né, da planta ter uma flor menor. Aí você acha que é iluminação, que é nutrição, que é um monte de coisa, e não é. É uma característica da genética. Então, escolher a genética, né, vai fazer totalmente a diferença lá na frente, porque você pode acertar tudo, mas se a genética não tiver essa característica desse bud que você tá buscando, ela não existe mágica, né? Perfeito aqui, o Tiagão já traz que a questão da característica genética já vai dar ali pelo menos metade dessa questão de um bud denso. Não adianta você pegar uma sativona landrace, cara, das origens e querer que ela seja um bud denso. Ela vai ser um bud, às vezes, aerado, aquele budzinho lá que a gente acha que até fenotrigo muitas vezes, né? Então, você não vai querer que esse tipo de genética, Vitão, traga ali uma gurilona, né, bombada e pesada, né, cara? Às vezes o cara até tá achando que é outras coisas, né? O cara às vezes tá até com uma luz uma circulação de ar, CO2, ar-condicionado, tudo. Porém, entretanto, toda vida, quando você pega e não tem a genética certa, né? Você vai ter ali uma coisa mais fenotrigada ali. Não, o cara tá com aquela Dr. Greenspoon, né? Que parece um trigo e o cara tá querendo uns buds como se fosse, mano, uma Old Kush, tá ligado? Parece a inflorescência da planta macho, né, cara? Que você vê ali assim, né? Então é isso, né, galera? Você já dá pra ver, então, né, que a genética, ela vai justamente definir o padrão máximo, a potência máxima que aquela planta pode dar. Então, produção de resina, a questão do tempo de maturação,
ramificação, o padrão das ramificações, né? Vai ser um caule que tem os entrenós mais próximos, mais alongados, também vai fazer uma diferença nessa formação de bud. Então, naturalmente, Tiagão, a gente pode deduzir, isso não é uma regra, mas é uma grande parte, que as genéticas mais puxadas para sativa tendem a ter buds mais espaçados. E aquelas mais índicas, né, cara, tendem a produzir aí sim a capacidade de um bud pedrinha, denso e bem formado, né? Exatamente, cara. As sativas, né, que também tem aquele que lembra às vezes um pouco a índica, só que eles são bolinhas, né? Ele não fecha, né, o galho, né, como a índica fecha, mas fazem vários budzinhos muito bem formados, muito bem preenchidos, bem robustos, né? E isso é característica da genética, né? E mais do que isso é o acerto ali das demais 4 dicas que vão vir por aí, né? Dependem, né? Você escolher a genética certa, né? Para você chegar lá, você vai depender das outras 4 dicas. Exatamente. Então fica nítido aqui, né, que a genética vai ser aí um grande fator para o produto final em termos de densidade e produção de resina. Agora a gente vai para a segunda dica aqui, né? É a luz, né? Então, o que está na carga genética daquela planta, Tiagão, vai muitas vezes depender da luz, né, como prioridade, porque a luz é como se fosse o músculo da planta, né? Vai ser a energia que vai produzir a massa dela, através da fotossíntese, esse processo vai transformar essa luz em matéria vegetal. Então, para flor densa, Tiagão, você precisa de uma exposição energética ali adequada e principalmente, né, se você está num grow indoor, a cobertura também tem que estar eficiente, porque às vezes você está com uma sombra ou um ponto cego no teu grow e você vai ver que o bud tende a não engordar muito. Uma das características é essa, né, cara? Cara, ter uma boa iluminação, né, dentro da faixa EPAR é fundamental, né, para você conseguir fazer com que ela entregue o seu máximo. Isso é importantíssimo, ter essa qualidade de luz. E essa distribuição, como você falou, né, Luizão, bem uniforme. Uma das técnicas de manejo ali, né, para ter esse aproveitamento de luz é fazer essa limpeza das canelas, já que ali não recebe muita intensidade de luz, ou a intensidade que recebe ali nunca é o suficiente para que a inflorescência venha da forma desejada, né? Então a gente faz essa limpeza para poder favorecer, né, as copas ter uma formação mais uniforme, né? Exatamente, né? Para aquela galera que gosta de números, Vitão, PPFD, né, cara? Pode estar circulando ali, a gente vai ver que conforme a planta vai crescendo, demanda uma quantidade de PPFD, e aí quando a gente está falando de flora, aquela variável entre 800, 1000 micromols ali já tá valendo para flora, né, cara? É isso aí, natural. A luz é assim, dá para você ir com a luz ali de jardim, dá para você ir com a luz, qualquer luz, né? Você vai conseguir ter um resultado legal, mas realmente quando você tá com um chip adequado, né, que nesses LM300H Evo aí que tá rolando, ou outros chips também bem robustos aí que estão rolando profissional para o cultivo de cannabis, eles conseguem te entregar uma densidade e a planta fazer mais resina, né, crescer com mais robustez e mais rápido, essencialmente, né, a quantidade de PPFD e disso tudo, e ainda tem a quantificação, né, dos outros aspectos de luz, que são a faixa EPAR, que vem ainda mais profissional, então vale a pena, galera. Óbvio que tem muitos LEDs aí acima do valor de mercado, mas se você precisar certinho, você consegue sim, com conhecimento, né, o Tico tem bastante aula aí, você vai conseguir pegar um LED ali bacana, que vai suprir sua necessidade, e você vai ter noção, não desperdiçar, né? Não ter a mais e nem também ter a menos, né? Às vezes você tem muito menos do que você precisa, você não vai conseguir ter o resultado, né, que você espera. E questão de luz também, né? A gente vai sempre equalizar conforme a potência do teu LED, né? Se ele é mais adequado ou menos adequado, quanto menos forte ele for, preferível que você trabalhe o mais próximo das copas das plantas, né? Então, se o teu LED não é eficiente, você trabalhar naquela altura máxima, respeitando sempre aquela distância segura, né, Tiagão? Porque daí pode ter uma queimadura ali, pode ter um aumento de temperatura nessa base da copa, então isso vai influenciar também. Fora, Tiagão, a questão da nutrição, que vai ser o próximo tópico, porque não adianta nada você ter uma luz super potente, onde você está produzindo bastante fotossíntese e não ter nutrição para acompanhar esse processo de crescimento, né? Mas também, Luizão, tem que tomar muito cuidado com essa questão, né, da iluminação. Se você também, não adianta nada você entregar ali, né, os 1000 ppfD, se você não tá ali oferecendo os 1000 que precisaria ali, os 1200, 1400 de dióxido de carbono, né?
Aí, Então, ó. é preferível você, às vezes, até economizar na iluminação, se você não consegue ofertar todo esse dióxido de carbono, porque realmente, senão você tá ali, né, gastando gasolina, é aquele lance, né, cara? É ficar usando gasolina a pódio no carro popular, né? Ele funciona, mas ele vai conseguir ter o maior desempenho, melhor aproveitamento desse combustível? Não vai ter. Então, pra que gastar tanto se não vai ter todo esse desempenho, né? Exatamente, né? E aí a gente vai ver agora nessa questão da nutrição, é a terceira dica aí, cara, porque é isso que vai fortalecer. A gente vai, né, tem a questão dos macro, dos micronutrientes aí, Vitão, e a gente vai ver que alguns deles são importantes, principalmente na fase de produção da planta, ou seja, naquele período de floração. Então a gente vai ver que a planta se alimenta de formas diferentes em cada etapa dela, e você ir equalizando essa nutrição é muito importante. Por exemplo, potássio, né? Vai atuar ali, transporte do açúcar, na formação do tecido propriamente, e isso vai ajudar nessa transferência de carboidrato para as flores, ou seja, tá engordando ali, assim como o cálcio, estrutura sólida, né, ali também, para favorecer esse engordar ali das plantas nessa floração. É isso aí, natural. A galera até fala, né, pô, quem tá trabalhando com fertilizantes minerais, organominerais, pô, chegou ali na floração, diminui a quantidade de nitrogênio, né, ela vai precisar de outras coisas agora para metabolizar, e vamos para cima, né, vamos continuar aí fazendo as coisas acontecerem, que vai dar certo, tendo noção, né, de quanto que você precisa botar em cada fase ali da planta, não botando em excesso principalmente, né, eu acho que e tem outros, mais, né? A lei do mínimo. E outra, né, Vitão? Outros compostos aí, como o nitrogênio, por exemplo, Tiagão, a gente já quer reduzir nessa fase de floração, porque também pode induzir alongamento do caule ali, ou seja, você pode estar desestruturando um bud ali que seria mais denso, né, cara? Você pode até atrasar o início da floração com excesso de nitrogênio. Às vezes a galera tá virando a planta pra flora e tá lá, mano, minha planta não tá florindo, já faz um mês que eu virei pro 12-12, mas também você continua entupindo, mano, nitrogênio na planta que nem um noia, mano. Você é louco, tá ligado? Corta isso daí, tá ligado? Reduz, A galera acha, né, que quanto mais fertilizante você dá, mais nutrição, né, mais a planta cresce, mais se desenvolve, e o que a gente tá vendo aí, né, natural? Principalmente no orgânico, é a galera tendo um problema por um solo, um excesso de nutrição, né? E isso também causando justamente o quê? O bloqueio da absorção de diversos outros nutrientes que estão ali. Então, tem os nutrientes, mas a planta não consegue acessar, então nada disso vai fazer sua planta ir para frente. Pelo contrário, vai fazer com que ela fique estagnada, paradinha, sem evoluir, né? Sem qualquer evolução ali no desenvolver, né, da flora, né? Então, por isso, olha como é importante, né? Se você está no cultivo orgânico, no cultivo mineral, você vai ter ali na tua mão, da tua formulação nutricional, você vai ter essa mudança de nutrição conforme a planta vai evoluindo. Já no cultivo orgânico, por isso que você tem que fazer um solo bem balanceado, né, Tiagão? Justamente para a planta ter esses recursos de curto, médio e longo prazo. Que você não vai fazer um ajuste muito mais... Pode até entrar ali com o Calmag, às vezes, né, Tiagão? Cálcio, magnésio ali para ir normalizando o pH, toda coisa, mas é diferente o manejo dessa nutrição conforme você está no orgânico ou no mineral, né? Cara, o Calmag, né, ele é aquela nutrição ali, vamos dizer assim, chave para trazer o equilíbrio ali, porque ela acaba exercendo ali, às vezes, diversas funções. A gessagem, né, a calagem ali, né, o calcário dolomítico, ele acaba contribuindo para que traga, de uma certa forma, esse equilíbrio, né? No caso do gesso, poder de facilitar a lixiviação desse excesso, muitas vezes, e o Calmag ali mesmo para trazer esse ponto de equilíbrio e essa reposição de cálcio e magnésio que a planta acaba consumindo demais para poder se desenvolver ali as suas estruturas celulares e a fotossíntese, né? Exato. Tem outro ponto também que a gente pode abordar nessa questão nutricional, né, Vitão, que é, por exemplo, né, se você tá desregulado ou no teu substrato orgânico ou nas entradas que você tá colocando ali de nutrição no teu mineral, isso pode dar os sinais da planta. Então, o que vocês acham aí, né? Vou até perguntar pro Tiagão primeiro, esses boosters que a galera usa, né, esses aditivos ali ao longo do tempo, e sempre lembrando, né, Tiagão, se a planta deu aquele sinal de amarelamento, de necrose de uma folha, de alguma questão nutricional, é sempre uma coisa que já está um estado avançado. Então, às vezes, você não vai compensar
o erro que foi cometido nesse sentido, mas você pode ir ajustando conforme a planta vai dando esses sinais, né? O que eu acho desses boosters, velho? Eu acho que a galera tá jogando dinheiro fora, tá ligado? Tipo Aí, assim, boa. não por adquirir esses produtos, mas por usar em excesso, sem necessidade alguma, e aí sim, por causa desse uso de excesso, estão estragando o seu cultivo, né, e rasgando dinheiro. Estão usando muito produto, né, e não estão conseguindo ter um resultado porque justamente estão usando de forma exagerada ali, né, sem controle nenhum, achando que quanto mais ele coloca, melhor fica, porque faz a primeira rega, né, natural, e a planta responde super bem. Chega no dia Agora vou seguinte, encher. mano, o cara vai lá e já mete purão, fala, agora vai, menino, vai. Na veia, né? Já mete na seringa ali, espeta ali no caule ali, né? Da planta, já enfia dentro do caule já. Exato, já dá de injeçãozinho assim, né? Ô, Vitão, esse é um erro muito clássico, né? Principalmente de quem tá começando. Ele observa que ele aplicou alguma coisa e a planta reagiu. Às vezes não reagiu nem propriamente por conta do que ele pôs ali, mas por alguma questão ambiental. Às vezes e aí você tem aquele chamado excesso de zelo, né? Começa a achar que quanto mais você der, quanto mais entradas você colocar, mais a planta vai desenvolver. E você tá só desregulando esse processo alimentar, né, cara? Com certeza, natural. A gente tem que sempre, né, fazer aquilo. Acho que aquela aula que vocês dão do menos é mais, né? E o Rafa também já falou que, pô, você dá um pouquinho de cada, né? E não muito às vezes de só de um que você acaba desregulando, né? Então, eu acho que dá para fazer uma coisa assim, tipo, regular que nem o mando manual aí que vocês já dão, né, natural? Salve, salve, jardineiros e jardineiras. E quem tá chegando também. Aqui quem fala com vocês é o Belmonte. Aqui no EPP vocês vão me encontrar como Cuca. Sou um paciente de cannabis medicinal e em setembro do ano passado eu conquistei o meu HC. Graças a esse trabalho maravilhoso da doutora Raíssa, de toda essa bancada aí que difunde tanto conhecimento. Hoje estou falando com vocês, mesmo tendo Parkinson, eu estou segurando o telefone. Vocês têm ideia para uma pessoa que tem Parkinson, a dificuldade que é isso? Isso eu estou conseguindo graças ao meu tratamento. Diariamente eu estou melhor. Por quê? Porque eu tenho um produto de qualidade. Por quê? Porque eu tenho uma segurança. Eu parei de passar medo. Então, acredita no projeto e deixa de passar medo você também. Olha aí, ó. Essa bancada me deu conhecimento e doutora Raíssa conquistou a minha liberdade. Gente, isso não tem preço, gente. É isso. Fiquem bem e façam direito. Faz o correto. Vai ser legal, vai ser melhor e você vai ter uma vida maravilhosa. Se você vive com medo de que o seu medicamento importado atrase e a crise de dor e convulsão volte, medo de que uma batida policial transforme o seu tratamento em um caso criminal, o seu jardim em uma prova de um crime, e que você seja levado algemado na frente da família, o que muitas vezes acontece, medo de que a lei regulamentada, as regras sejam tão caras, complexas, que você perca o direito de cultivar o único remédio que de fato funciona. Se você está nessa condição, então você se torna refém da burocracia, da ilegalidade e de um futuro incerto. Existe um escudo jurídico permanente, o habeas corpus preventivo para o cultivo doméstico. Não é uma permissão frágil, é um direito concedido pela justiça, em que as autoridades policiais são impedidas de cercear sua liberdade por cultivar o seu remédio. Ele paralisa qualquer ação policial nesse sentido, porque um juiz reconhece que, no seu caso, cultivar para tratar a sua saúde é um direito constitucional. O HC é uma segurança jurídica, é um remédio jurídico. E nós atuamos em um processo comunitário que tornou esse acesso viável para muitos. Com expertise comprovada, nós construímos o seu processo de forma robusta, com laudos, receitas, pareceres especializados e oferecemos todo o suporte em parcelas acessíveis. O precedente do TRF4 já garante: o direito dura enquanto durar a necessidade. Você se protege hoje e se blinda para qualquer regra futura. A segurança jurídica total começa com um clique. Clique no link da descrição, faça parte do projeto e dê o primeiro passo para transformar o seu medo em autonomia definitiva. Com valor acessível e meios facilitadores de aquisição. Clique no link e passe pelo acolhimento de forma grátis. É um chat onde eu mesmo tiro suas dúvidas, te atendo e te oriento
como dar início ao seu processo. Vamos para a dica 4, que vai ter essa junção, né? E aqui a gente sempre vê e tá vendo nas oficinas, tá vendo aí com os alunos. A gente deu como dica 4, Tiagão, mas a gente sempre acha, né? Controle de ambiente talvez seja o fator mais essencial antes de você mexer em qualquer coisa do teu ambiente. Então a gente vai ver, principalmente época de floração, a planta requer alguns cuidados ambientais, principalmente temperatura e umidade, justamente para ela continuar nessa... É a hora mais crítica da planta. Ela está direcionando toda a energia, toda a nutrição para o quê? Formar os tricomas. E aí, isso aqui pode desregular muito. Se já é um problema, essa VPD desregulado, temperaturas muito altas ou baixas, umidade variando muito de forma irregular, isso vai travar o crescimento da planta. Imagina quando ela está produzindo, então, né, Tiagão? Vai ser um fator limitante, assim, considerável mesmo. Cara, eu acho que, na minha opinião, a partir do momento que você escolheu a sua genética, o outro fator mais importante é justamente adequar a sua ambientação a essa genética que você escolheu. Então, ou seja, se você escolheu uma genética puxada mais para índica, de ambientes mais frios, você tem que dar essa condição. Não, senão você não vai chegar lá, né? Se você tá com aquela planta mais sativona, né? Puxada mais ali pro manga rosa, vamos dizer assim, né? Genéticas mais africanas, né? Sativona mesmo. Você vai ter que trabalhar com um ambiente mais quente. Não adianta você querer trabalhar com um ambiente mais frio, achando que isso vai ser melhor, né? Então, eu acho que assim, você adequar a ambientação à genética que você escolheu é a prioridade máxima para que você chegue no resultado desejado. Muito mais do que você tá ali, né, já com o seu LM301H e falando, não, eu vou trocar pelo LM301H Evo. Realmente, cara, você vai gastar 3 vezes mais no painel para fazer um ganho de iluminação insignificante e realmente isso é o que vai fazer a diferença. Então tá legal. Não é isso, não. É você dar a ambientação adequada, porque com a ambientação adequada, a sua planta vai conseguir absorver a nutrição que você está dando de uma forma mais adequada, automaticamente vai ter aquele aproveitamento 100%, não importa da qualidade da luz que você está dando, mas mesmo que ela seja inferior, ela vai estar aproveitando 100%, né? Aquele ganho, aquele pequeno ganho não vai fazer essa diferença exponencial que você está achando ou que estão te vendendo, porque para você ainda ter isso aí, você vai ter que ter um monte de outras coisas, realmente, no final das contas, nem sei se vale de fato a pena investir, dependendo das situações, né, as condições de cultivo que você tenha, muitas vezes nem vale nem a pena investir num tal de CO2, né, natural. Porque assim, quantas pessoas você vê aí conseguem fazer resultados espetaculares e não utilizam CO2, né? Exatamente. Então, o CO2 vai fazer a diferença? É a LM301H Evo? Não, cara. Não. Tá ligado? Não é, tá ligado? E é por isso que é possível você cultivar quase em qualquer circunstância, né? Por isso que a gente bate nessa tecla, galera. Os equipamentos ali potentes, eles vão, é óbvio, né? É óbvio. Se você tem a ambientação mais adequada, é claro que você vai chegar a um resultado, o máximo que a planta pode tirar, mas não é isso que vai ser o fator de produção final, né? Então a ambientação, muitas vezes, vai ser mais importante do que propriamente os equipamentos que tem no teu grow, né? Ou se não fosse assim, né, natural? Todo mundo cultivava no outdoor e tirava colheitas espetaculares, tem a melhor iluminação, vai ter o melhor solo para cultivar, e não é isso que acontece porque não tem o controle ambiental. Então, o controle ambiental é o diferencial do indoor para o outdoor. Não é à toa que o pessoal do outdoor partem para as greenhouses. Ninguém cultiva a céu aberto, a não ser nós no quintal de casa. Tá vendo, hein? Deu uma letra aí, Tiagão meteu marcha, hein? E aí a gente traz a temperatura e umidade ali mais adequada nesse sentido aí para a maioria das genéticas nessa fase tão importante de produção, né, Vitão? Temperatura ali entre 23 e 27, a umidade controlada. Aqui a gente não quer umidade alta, principalmente pela questão do mofo. É o que mais pode acontecer se tiver uma constância de uma umidade acima de 65%, 70% ali. Então, trabalhar naquela segurança de 40% a 50% e evitar, né, essas variações muito bruscas de temperatura durante a fase clara e fase escura também é importante para a planta estar sempre estabilizada e sem nenhum tipo de estresse ambiental, Vitão. Cara, parabéns
parabéns aí, Natural, até e Thiagão, Natural, até que preparou essa aula. Parabéns aí por ter juntado as informações, porque são básicas, mas é necessário você ter na sua cabeça, porque a maior parte dos growers iniciantes que eu vejo, tanto lá no Ganza App, no Discord, no WhatsApp, no grupo do curso, que às vezes estão passando um pequeno problema, são por causa desses fatores aí. Às vezes não é nem por causa da luz, da genética, organização, alimentação, é por causa de, às vezes, ter noção de como que a planta precisa, né, estar minimamente ali para conseguir sobreviver. Então, tenha isso em mente e é super importante. É muito importante mesmo, né? Vai falar aí, Thiagão, pode falar. Natural. A galera vai lá, põe lá para o ambiente em 18 graus. Daí vira lá, que minha planta tá lenta para se desenvolver. É lógico, cara, 18 graus, filho, você tá maluco? Tá ligado? Põe pra 28 pra ver se ela não vai se desenvolver, tá ligado? Você entendeu? Tipo, o problema é que a galera, às vezes, quer cultivar umas temperaturas tão baixas que nem a planta consegue se desenvolver, né? Até que a umidade tá no VPD, mas a temperatura tá tão baixa que o estímulo dela está lentíssimo. Baixo, ela né? tá então, assim, dormente, né? Uma temperatura, né, ideal, importantíssimo, e às vezes até essa temperatura ideal, ela é um pouco mais quente do que você gostaria, tá ligado? Ainda mais na vega, né? Na vega, né? Flora, tudo bem. Na flora, ok, tá ligado? Mas na vega... a gente tá trazendo esses dados aqui pra hora de engordar bud, né, cara? Que é a hora de produção mesmo. Assim, eu digo assim, a galera vê, né, aquele crescimento na vega, né? Gigante. Daí na hora que passa pra flora, o cara faz uma mudança tão brusca, né? Natural. Pode crer. Entendeu? O cara tá lá cultivando, fazendo a sua vega no verãozão, lá no calorzão, 32 graus. Daí né, o cara vai passar pra flora, daí vai lá, liga o ar-condicionado, põe pra torar, põe pra 18 graus. Tá mudando todo o metabolismo da planta ali, né, cara? Cara, tá, né? Não é assim também. É nesse sentido que eu quero dizer, tipo... Então, na floração, é importante abaixar, mas cuidado para você não jogar a temperatura muito lá embaixo, porque senão você vai estagnar a sua inflorescência também. Exatamente, né? Conjunto de coisas, né? A gente vai para a quinta dica aqui, que são as técnicas avançadas. A gente vê uma foto aqui de um esqueleto de uma planta com mainline, né? Olha que robusta, olha quantas ramificações deram aqui. E aí, é o que a gente estava falando numa aula com os alunos, o Feira até, né, cara? Vamos pensar na pizza, né, Thiagão? Se você corta uma pizza em 4 pedaços, você vai ter 4 pedaços grandes. Se você corta essa pizza em 8, você vai ter pedaços normais. Se você corta essa pizza em 16 pedaços, você vai ter ali pedacinhos menores. Então a gente pode fazer a mesma analogia. Quanto mais você abre tua planta, quanto mais você trabalha nela ali arquitetonicamente, você vai ter buds mais uniformes e não tão densos nesse sentido. Quanto menos você trabalha a planta, ou seja, aquele top bud clássico que você não mexeu, você vai ter aquele topzera bud gigantesco e umas pipoca embaixo. Então, isso também eu diria que você deixar a planta crescer in natura, assim, ó, né, sem fazer nenhuma intervenção, é como você dividisse a pizza no meio, metade você pega para você e a outra você divide em 16 pedaços, tá ligado? É isso mesmo, né? Então, aqui a gente vai ver que a arquitetura e o trabalho que você teve ali, né? Porque geralmente a gente vai fazer esse estresse controlado na fase vegetativa, então, redondinho ali, aquela defole estratégica, remover aquelas folhas para você aumentar o número de ramificação, limpar a folha ali, né? Principalmente na canela da planta, para você ir fortalecendo, principalmente as partes mais apicais da planta de uma certa forma, usando LST, HST, para você ir abrindo de forma organizada ali. Então, tudo isso, Vitão, todas essas técnicas fazem com que a gente vá desenvolvendo buds uniformes com características que aquela planta pode dar, né, cara? Certeza, né, natural. E eu gostei aqui da dica do MW, né? E é uma dica que eu tô tentando fazer agora. Por exemplo, eu vi que o MW falou aqui, né? Aqui no quintal é temperatura oscilando constantemente. Faz parte do meu Fenahunt, com certeza. Então, o que ele deve estar fazendo aí? Ele já joga ali várias sementes, deixa ele no outdoor. Com isso, ele tá criando gerações de plantas, né? Que vão se adaptando ao outdoor dele. Então, quando ele pega essas plantas, até bota no indoor, ele deve ter uma qualidade até muito superior, né? Porque essas plantas aguentam ali um cenário, né, bastante difícil, que, como ele falou aí, um outdoor que muda constantemente de temperatura. Então, meus parabéns. É isso aí, mano.
cada treinamento, como, não sei se quem é da época do Dragon Ball Z aí, que o Goku ia lá, ia treinar num lugar lá que tinha, sei lá, a gravidade era muito superior que é comum. E que a gente tem que fazer com a planta também, né? Ó, o Noob Level 2 aqui fala aqui pra gente, ó, eu divido a pizza em 18 pedaços, mas só pra 2 comer. É isso, né, Tiagão? Mas sim, cara. Exatamente, cara. É mais ou menos por aí mesmo, tá ligado? Porque assim, dividiu ali, né, em 16 e em 2, mas você concorda que assim, ó, se você tivesse pego o padrão, você teria 4 pedaços. Você ia fazer o quê, né? Ia comer 2 agora, né, e deixar 2 pro café da manhã. Então, ali você dividindo vários pedacinhos, você vai comer ali ainda 4 pedaços, né, de 8 ali, você dividiu em 16, vai ficar com 8, você vai comer os mesmos 4. Né? Mas você vai ter a impressão que você comeu, né, 4 pedaços de pizza e não 2, né? Cara, exatamente. A sensação, né, acaba dando essa questão aí, e aquilo que a gente falou, no nosso caso, né, a gente quer essa uniformidade, né, dos buds, né? A gente quer que os buds tenham do mesmo padrão, então é importantíssimo isso, fazer essa divisão aí, essa seleção das ramas que vão realmente ir para a inflorescência, né, natural. Exato, cara, né? A gente trouxe essa aula, vai ter a 6ª dica, que é a extra aqui, cara, que também vai fazer a diferença no final de todo o processo, né? Mas a gente trouxe essa aula, a gente tava lembrando aqui, né, cara, galera, eu dou aula desde 2020, já passou muito aluno, principalmente de medicinal, em associação, né? E a gente sempre vê a galera chegando no cultivo, as pessoas tentam fazer ali sozinhas, né? E acabam esbarrando, Tiagão, em alguma desses fatores que são tão importantes. Então, às vezes, o que sempre vinha a pergunta para mim assim, né, cara? Pô, tô aqui, tô no cultivo, mas meu produto final não tá bem resinado, eu tô com aquela sensação que tá só investindo tempo e dinheiro, mas o resultado foi a minha medicação que não veio porque não cheguei no fim do processo. Então, a pergunta sempre que fazem nessas horas é assim, pô, mas onde foi que eu errei? Né? Então, olha o que a gente tá vendo na aula de hoje, né? São vários pequenos fatores que vão influenciar no teu processo. Então, é além do cultivo, né? A gente tá falando aqui de uma autonomia, de dignidade para você chegar no teu produto final, na tua medicação. Então, a frustração de não chegar tão perto às vezes, né, e não concluir o processo e ter ali a tua medicina faz com que isso frustre muitas cultivadoras e até desistam. Então, a jornada do cultivador medicinal, ela é muitas vezes solitária, é cheia de informação contraditória, você tenta uma coisa um dia, depois você tenta outra coisa em um dia, você não sabe por onde percorrer isso que a gente viu desses 5 dicas, né? Então, o resultado é o quê? É óbvio, né, galera? Planta que não vão expressar o teu potencial, a genética que ela tem. Então, você vai ter ali, às vezes, buds com a aparência de pipoquinha, de tão pequenininhos, né? Tricoma escasso, você nem vê a folha de açúcar ali produzir tricoma às vezes, e aí o custo que você está tendo nisso não compensa a tua colheita. Então, Vitão, o importante é que a gente tem que estar trazendo aqui, né? Que a planta, a nossa plantinha, ela é diferente, cara, mas ela parece ali um clube secreto muitas vezes e não é. A informação vai te conduzir para uma coisa já de um ciclo rápido, né, cara? É isso aí, natural. A diferença entre um bud espaçado e um denso e resinado não é sorte ou um segredo. É a compreensão de fatores que atuam em sinergia. Como se fosse uma genética, não uma sinergia. A genética é uma partitura, mas o maestro é você. Para isso é preciso entender de luz, nutrição e ambiente. Por exemplo, a densidade do bud é influenciada pela luz que a planta recebe, sinalizando que vale a pena produzir buds mais compactos. A nutrição balanceada é o combustível. E esse estresse controlado para estimular mais resina são camadas de conhecimento que, no momento certo, transforma o resultado. Então, a produção de resina é essencial para que a potência e os estímulos que você dê sejam realmente impactantes ali, né? Gerir o ambiente e sinalizar para a planta, vale a pena investir nas glândulas necessárias para dar terpenos, canabinoides e entre outros. Não, e tem outra, né, Vitão? Porque a gente viu aqui na aula várias variáveis, né? A luz, a genética, a nutrição, questão até de pH, temperatura, o VPD ali. Então, às vezes, você dominar isso sozinho tem um custo imenso, né? Você vai demorar muito mais tempo, vai demorar mais colheitas para chegar no resultado certo. E, claro, principalmente você que depende da qualidade medicinal, você fica ali na mão, né, cara, e não consegue. Tela do print da aula de hoje, hein? Prepara aí, porque é aquela dica extra, cara. O processo final. Você foi lá, produziu,
colheu e ainda tem aquela restinho da secagem e da cura. Importante, né, Tiagão? Porque a gente vai ver que o grande peso da planta é água, né, cara? Então ela vai perder muita água e, consequentemente, ela vai perder densidade nessa secagem, né, mano? Cara, ela perde um pouco, né, do seu volume também, né? É engraçado isso, né? Que a gente colhe, né, aquele budzão, mano, tamanho da nossa mão, e na hora que depois que a gente põe pra secar, de repente tá aparecendo um dedo, né? Perdeu todo aquele volume ali, mas isso é devido ao alto volume de água que a planta tem ali dentro dela, né? Às vezes chega a perder 70% ali, né, do seu peso, então é bastante significante, né? E aí, galera, é aí que tá o grande truque de você fazer aquela secagem lenta. Não queira secar em uma semana aquilo que é para levar de 2 a 3 semanas. Né? Não queira acelerar esse processo. Você levou 3, 4, 5, 6 meses de cultivo e agora você está com pressa de secar? Não, pelo amor de Deus. Ter pressa lá na vega, né, natural? Ter feito só 30 dias de vega, né? Não ter feito 3 meses de vega. Agora não é para ter pressa, agora é para ter muita calma, muita cautela, para poder fazer a secagem direitinha, para você conseguir pegar as suas florzinhas e botar no pote com elas bem secas para poder fazer de fato aquela cura das suas flores, né, de forma adequada e não começar a cultivar mofo, né? Porque muita gente tem essa ansiedade, né? Seca rápido de qualquer jeito, joga para dentro do pote achando que já está na cura e na verdade está plantando mofo, né? Exatamente, cara. Então é o processo final, né? Você vai ver ali que essa secagem bem feita, essa cura pós-secagem é muito importante ali para preservar, né? Vamos pensar principalmente nos terpenos, né, Tiagão? Uma secagem equalizada numa temperatura ok, depois um armazenamento nos potes hermeticamente fechados ali, né, cara? Vai estabilizar, melhorar aroma, aquela percepção da qualidade da planta, né, cara? Você vai ter ali a secagem lenta, você vai preservar tanto a estrutura do tricoma, quanto também vai evitar o bud ir se degradando, né? Assim, ele vai secando e vai ficando desuniforme, vamos dizer assim, ele vai perdendo aquele aspecto da florzinha mesmo, ainda mais dependendo da genética, né? Então, isso aqui é um produto final teu, e muita gente, Tiagão, parece bobagem, né? Mas muita gente chega até o final do processo na colheita, mas vai errar ali na secagem e na cura, e vai perder tudo, e não adianta. Mofou, Tiagão, infelizmente, né? Mofou, cara, não tem o que fazer, você vai ter que jogar fora, porque não vale a pena o risco. Ou como diz as más línguas, né, natural? As minhas más línguas, né? Eu falo, se mofou, só tem uma forma de você lavar essas flores, e na descarga, na privada, dando aquela descarga marota e mandando tudo lá buscar fundó do Judas do esgoto, tá ligado? Infelizmente. O consumo disso. Mas é importante mesmo, né, natural, que você estava falando em relação, depois de uma boa secagem, você, principalmente algumas genéticas aí, principalmente aquelas genéticas muito forte, né, com pinho, né, com aqueles terpeno pinho bem forte mesmo, cara. Tive uma, cara, que eu fiz uma colheita que eu só fui conseguir consumir ela depois de quase 6 meses no pote fazendo cura, velho. Porque tão era forte. Mano, era muito forte, assim, o sabor de pinho, tá ligado? Não... Tá fumando um pinho bril, né, cara? Velho, exatamente, desinfetante, cara. Né? Parecia que tava... exatamente, que eu tava fumando um desinfetante, tá ligado? De tão forte, assim, ó. De queimar a boca, sabe? De arder a boca, de dar aquela ardência na boca mesmo. Nariz, né? Nariz, assim. Mas, né, depois de 6 meses, com aquela cura muito bem feita, cara do céu. Nossa, né? É outra experiência, né? Outra experiência, cara. E olha que eu não sou da galera de fazer cura, hein, mano? Mas tem vezes que é necessário sim, né? Eu adoro fumar flores fresquinhas que acabaram de secar. Eu falo que, mano, flor não precisa curar, ela precisa me curar, mas em alguns casos, sim, a gente precisa dar uma curinha nelas, né? Exato. E, ó, Lampião traz aquelas secagens malucas, né? Temos um amigo que seca rapidinho na placa de vídeo, cara. Aí não, né? Ou já micro-ondas. Isso é o desespero e não vale a pena, porque você não vai ter uma boa experiência. Vai estar degradando
maturando, vai ser uma flor com gosto estranho, né, cara? Então não vale a pena. É respeitar o tempo de cada processo, né, Thiago? Não tem jeito, cara. Exatamente, porque assim, tem uns processos orgânicos ali e que para eles ocorrerem... Air fryer. Aí é sacanagem. Não é temperatura que precisa, pelo contrário, a temperatura faz com que ela não ocorra da forma adequada, né? Ou com uma temperatura muito alta, ou com uma temperatura muito baixa, também pode interferir nisso, né? Então, assim, a gente quer que aconteça certos metabolismos ali, que ocorrem certas degradações. De fato, a gente quer isso, que ocorra certos processos ali, e esses processos precisa de tempo. Sabe aquele lance de você fazer o KNF, de você misturar o açúcar ali com as folhas ou com as frutas, e você tem que esperar aqueles dias, né, para começar a ocorrer a fermentação? É exatamente isso. Você precisa dar tempo ao tempo, né? Não adianta não tem como você acelerar o dia, tem, né? Você consegue acelerar o dia? Não consegue, você não tá no joguinho, você tá na vida real, e na vida real, para acelerar o tempo é só se a Terra girar mais rápido, e ela não vai girar. Não tem jeito, né, galera? Então, acho que fica nítido, né, Tiagão? A gente vê que a densidade do bud não é sorte, né? Ela é um processo, de fato, vai ter a ver, como a gente viu, com a genética certa, com a luz adequada, a nutrição que você tá dando, o ambiente, né? A questão das técnicas que você vai modificando a arquitetura da planta e, por fim, essa cura e a secagem bem feita. Daí, o resultado é previsível, né, Tiagão? Então, quanto mais você domina as genéticas que mais se dão bem na tua ambientação, mais você vai conseguir ter esses buds que você quer, densos, grandes, resinados. E, muitas vezes também, Tiagão, a questão do bud denso, grandão, resinado, é só também a questão ali instagramável, porque você pode ter uma qualidade significativa também numa produção de uma planta que tem buds menores, mais uniformes ali. Então, é só questão de gosto nesse sentido, né, cara? Cara, assim, ó, vou falar pra vocês. Vocês sabem como que foi feita certas filmagens do filme Tubarão? Sabe como que eles fizeram com que o tubarão tivesse o dobro do tamanho na filmagem? Simples, velho. Em vez de você botar um mergulhador normal, os caras botaram um mergulhador anão. Então, o tubarão perto de um anão... É sério? Velho. Você cria uma referência, velho. Então, às vezes, no Instagram, velho, o cara põe ali a flor com uma referência que você acha que, mano, a flor é desse tamanho, maior que a sua cabeça. Tá ligado? É verdade. Passa do tamanho do seu dedão, tá ligado? Então, é verdade. É o ângulo que você tira ali, né? Truque de fotografia é o que mais existe. Então, isso aí, cara. Pela imagem. Você não está no Japão, a imagem não se... aqui no Brasil, a imagem é meramente ilustrativa. No Japão, que a imagem tem que ser exatamente como é o produto que você está adquirindo. Vitão, estamos no Ganza App, né? Aqui é a rede social do jardineiro, da jardineira. Começa aqui, ó, nessa abinha que é muito querida pra gente, nossos alunos do curso. Você que adquiriu o curso, é só postar aqui no Ganza App. Começando bem, ó, com o Rodrigão aqui, ó, Zombie, 4ª semana de flora verdadeira. Olha lá, Vitão, 24K Gold, a Blueberry, Chocolope e GG4. Genéticas fantásticas, a gente vai ver que a importância da genética para produzir um bud denso, né, é uma das coisas fundamentais aí. Também tá vindo forte, hein, as genéticas dele aqui, cara. Pô, parabéns aí pro Rodrigão, né, pra mim a escolha de genéticas dele aí tá sensacional. São plantas que com certeza são bem prazerosas, né, de se cultivar, não muito difíceis. Mas parabéns aí, as plantas estão bem bonitas, né, mano? Nossa, ó, folhagem, né? Você vê folhagem, a coloração de cada genética, né? Ali você vai vendo que a própria produção de tricoma, você vê ali, né? Essa plantinha aqui bem mais esbranquiçada, as folhas de açúcar aqui tomadas, né? Você vê que tem o esbranquiçado até a pontinha da folha. Aqui, né, Vitão? Uma planta muito boa para extração, porque dá para aproveitar até a folhagem aqui para tirar a resina, né, cara? Diferente dessa aqui, por exemplo, ó, que você vê que não tem tanta resina na borda da folha, né? Ó, aqui, ó, né? Ó a folha de açúcar como ela é menos impregnada ali, né? E ó que essa aqui já tá mais acelerada no processo de maturação do que essa. Até isso, né, Vitão? Genéticas vão ter pontos diferentes de maturação ali. Pô, com certeza, né? Às vezes uma é mais sativona ali, outra pode ser mais índica. Não sei bem como é que tá essa mistura, mas, pô, essa daí, principalmente, né? A produção de resina dela tá
tá sensacional, né? E ainda falta bastante, ou seja, se ele conseguir manter um geladinho aí pra ela, o negócio vai vir daquele jeito ainda. Que da hora, hein, cara. Ó, esse aqui é aluno, hein? Tamo junto demais. Ele fala aqui, ó, graças a vocês, é aluno de consultoria. É monstro, cara. Muito bacana. O trabalho de consultoria é bacana porque a gente consegue ter um encontro com você aí 2 vezes por semana, né, Vitão? Então, acho que as dicas são muito mais assertivas. A gente vai conseguir mapear melhor tanto a ambientação, o que você tá usando, né? E fazer com que você já tenha à mão o melhor cultivo que você pode ter naquele momento, e depois a gente vai aprimorando ali, né, Vitão? Então, é bem significativo, é uma imersão mesmo, em pouco tempo aí você vai ter uma evolução considerável aí no teu cultivo, né, cara?